Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza? Firme! Olha só, meu povo. Tinha uma galera me perguntando aí por que eu não tinha feito vídeos de heróis, né? Cara, geralmente, RTS, a gente tem em um ladinho especial para heróis, né? Mas como o jogo era novo, e eu tava mais empolgado em crescer no jogo, conhecer mais o jogo, já tem uma porrada de evento que a gente está participando aqui, que a gente já não vou fazer vídeo desses eventos agora, porque a gente precisa participar do evento, conhecer o evento, para depois fazer vídeo para vocês. É provável que hoje a gente faça uma live, provavelmente às 19 horas, para jogar esse evento aqui. E na live a gente acaba descobrindo, né, o que vai acontecer. Também a gente tem esse evento aqui, que vai acontecer no dia 2. Isso, é que vai acontecer no dia 2, que a gente vai participar. Então, a gente está conhecendo o jogo e a gente estava um pouco mais empolgado também. Como ele era um jogo novo, poucos baleias, né, estavam conhecendo. Agora não, agora os baleias já chegaram, tá? Eu fiz o vídeo lá falando, gente, começa, porque a galera tá conhecendo, né? Por enquanto, galera, a gente só tem 2 servidores. Eu acho que ainda tá valendo a pena aí vocês se esforçarem um pouquinho para começar a jogar e sair o servidor 3, por exemplo. Vocês, não sei quando que sai, não precisa nem perguntar. Quando é que sai? Não sei. Faço a mínima ideia, tá? Mas eu comecei no servidor 1, tive uma grande surpresa no jogo, como eu falei pra vocês aí, fiz um monte de vídeo, só olhar no canal. E aí a gente decidiu numa live começar todo mundo junto aí, um monte de brasileiro no servidor 2. Então pra te dizer que tem gente entrando até hoje no servidor 2 e pedindo pra entrar na minha aliança. Tem gente começando agora. Cara, eu não faço distinção de classe, cor ou nível. Se você quer jogar mesmo, você pode entrar aqui que eu te aceito na aliança, tá? A nossa aliança não é uma aliança fraca no servidor, vou mostrar aqui pra vocês. Já vou falar dos heróis. Estou dando um briefing aqui de como é que tá a situação da gente no jogo, tá vendo, ó? Nós estamos aqui na 3ª posição, não é uma posição ruim, tá? 90% aqui é brasileiro, 90% é brasileiro. A galera tá bem fortinha, tá? A galera tá bem fortinha mesmo. Deixa eu pegar aqui dentro da aliança para vocês verem. A gente tá tentando fazer um evento de 4 milhões de poder, tá? Não, é aqui, ó. A gente tá tentando chegar nesse aqui, ó. Tá vendo, ó? O RDM já conseguiu 4 milhões. O Pilpas tá com 3,5, mas ainda faltam 2 dias e meio. Então acho que o Pilpas consegue. Esse cara é gringo. Provavelmente ele vai conseguir. E eu tô aqui tentando, né, subir. Aí vem a Nathalie, o Predador e o Flamel, que tá bem pra trás aqui. Mas é a galera que tá tentando chegar ali nos 4 milhões de poder para que a gente consiga fechar esse evento aqui, pra gente ganhar esse cara aqui, tá vendo, ó? Que dá mais 5% de coleta. Cara, além de ganhar uma skin lifetime, né? É bem interessante, faz parte, tá? Bom, por que eu tô explicando isso tudo? Porque eu não tinha dado atenção para os heróis. E agora, como eu estou lutando aqui, conhecendo mais o jogo, podemos falar um pouquinho aqui dos heróis. Primeiríssima coisa, para te desmistificar. Qual é o melhor herói para investir? Eu tenho que focar em qual? Cara, você vai focar naquele que você tem mais estrelas. Acabou. Não se discute. Ah, mas a Claire não, como é que ela chama? A Freya é excelente, paga. Sim, ela é excelente, paga, mas é paga, tá? E você, para ter estrela dela, tem que comprar. Então, se você tem esse poder aquisitivo, foca nela, né? E bota ela 10 estrelas, 20 estrelas, sei lá, coloca o tanto de estrelas você quiser. É só 5, tá? Né? Corre atrás. Porque o importante no jogo aqui é você colocar o personagem com mais estrelas. Por quê? Quanto mais estrelas, mais habilidade, ou seja, maior o foco da sua habilidade. Maior potência é a sua habilidade. Não interessa se ele é azul, se ele é roxo ou se ele é amarelo. Se ele tem muita estrela, a habilidade dele é melhor, tá? Então vocês podem ver ali que eu tenho 2 roxinhos, que é o Chuck, que tá até nível 37. Olha só, o Chuck é nível 37. Olha o barbudão aqui, ó. O barbudão aqui tá nível 35 e tá
bem mais forte do que o Chuck. Muito. Você pode ver que eu tô nivelando aqui por CP, né? Por poder. Então ele tá muito mais forte. Por causa de quê? Por causa das skills. Tá vendo? Então, quanto mais estrela você colocar nele, mais níveis de skill você vai colocar. Tá entendido isso? Não tem como você falar o herói ABC é o melhor. O ABC vai ser o cara que você tiver mais estrelas. Quem tiver mais estrelas, você vai colocar no campo de batalha, ponto, acabou. Isso aí vai servir para qualquer pessoa que tá começando, até mesmo para quem tá high-end no jogo aí, tá? Bom, dito isso, vamos prestar atenção em alguns pontos interessantes aqui do herói, tá? O primeiro é que alguns heróis têm funções específicas no jogo, seja acelerar a coleta de um determinado recurso, seja melhorar a produção do recurso. Pois é, velho. Eu também me peguei de surpresa quando eu li isso daí. Porque geralmente quando nós jogamos games assim de estratégia, os heróis de coleta, né, eles não auxiliam na produção interna da fábrica. Eles são para colocar no campo de batalha, para você ter mais velocidade, mais condições de coleta, maior estoque, né, de cestinha para você carregar até a base. Cara, sinceramente, se eu deixei passar isso despercebido aí algum jogo que eu joguei, me perdoe, desculpa. Mas até coloca no comentário, não, Rômulo, o jogo tal que nós jogamos junto também tinha essa função. Cara, confesso que eu desprezei isso daí, tá? Não tinha prestado atenção. Mas sim, alguns heróis aqui, nas suas habilidades, principalmente os azuis, tem roxinho também, tá? Olha só, ele tem duas habilidades. Na minha cabeça, velho, você tá vendo esse martelinho aqui? Isso pra mim aqui, cara, é coleta, né? Vai ajudar ali na coleta. Então, se você ler aqui, você vai ver, ó. O doutor, ele otimiza o processo de coleta, aumentando a velocidade de pegar durante a marcha. Então, ele vai ser mais rápido aí na coleta e na marcha. Aí, quando eu fui clicar no de cima, vamos ler. O doutor usa modificações genéticas, né? Grãos, né? De modificação genética para acelerar e aumentar, olha aqui, cara, a produção. A fucking produção. Cara, ele aumenta em 10% aqui a produção. E à medida que você vai aumentando o doutor, ele vai aumentando em 10, 15, 20, cara, 25% de aumento de produção. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, eu não tinha prestado atenção nisso, tá? Então os azuizinhos, não só os azulzinhos, os roxinhos também têm vantagem, tá? Eles têm as habilidades, olha aqui, produção de água, bigodão aqui da produção de água, produção de comida, produção de óleo, aqui ó, produção de óleo. Então ó, comida, água, óleo, esse cara aqui acho que não dá nada, deixa eu ver aqui. Dá, aqui, tijolo. Ele dá produção de tijolo, olha só. E quantas fábricas nós temos? Temos óleo, água, tijolo e... qual a outra? Comida. Então, 1, 2, 3, nós temos 4 fábricas. E nós temos, então, 1, 2, 3, 4 personagens específicos para focar no momento de produção. Esse livrinho é meio chato de conseguir, tá? É bem chatinho mesmo. Mas, cara, eu não havia prestado atenção neste pequeno detalhe, que esses 4 carinhas dão pra gente esse aumento na produção. Já fica a primeira dica aí. E a mesma coisa tá valendo pros personagens míticos aí, que são os douradinhos, né? E os roxinhos, tá? Porém, alguns não são voltados para produção, são voltados mesmo para batalha, que é o padrão deles, né? Então, os douradinhos, eles têm 3 e os roxinhos tem 2, esse aí, tá? Então, geralmente, cara, os douradinhos é mais PVP mesmo, porrada, tiro, bomba, e vamos lá.
Já alguns roxinhos, eles dão alguns benefícios, tá? Pra marcha. Então, olha só, o Finn, por exemplo, que eu tô assim, focado pra caçamba nesse cara. Por que que eu tô focado nele, cara? Porque ele diminui a quantidade de estamina que eu uso no marchar do mapa, né? Se você olhar aqui, ó, ele aumenta em 40%, tá vendo? Ele aumenta em 40% aqui a velocidade de marcha. E aqui, ó, ele reduz em 12% a quantidade de estamina que eu uso para fazer essa marcha. Então aqui, nesse fim, eu não tenho benefício de ataque ou defesa. Eu tenho benefício de velocidade, de locomoção no mapa e de custo de estamina. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E aí, galerinha, a gente tem aqui esse bicho aqui, eu não curto muito ele não, tá? Não gosto muito dele não. Eu tava até focando nele porque eu tava avançando legal, mas ele começou a deixar a desejar, desejar, tá? Mas aqui o Darius, ele reduz o dano recebido. Então ele é mais focado para combate mesmo, tá? E aqui nesse cara aqui, ele aumenta 50% aí de extra dano. Então ele não é um cara muito estratégico para movimentação no campo de batalha e para redução de estamina, né? Ele é mais estratégico para defesa e para ataque, né? E caras, assim, eu não vou ficar andando de um por um aqui, que é terrível, né? Então o vídeo fica extremamente enorme. Eu vou pegar mais um aqui, que é o Baxter, que eu estava desprezando esse cara, tá? Não para usá-lo no campo de batalha, tá vendo? Não para usá-lo no campo de batalha. Ele deve ser bom. Mas por causa disso aqui. Olha isso aqui. Baxter utiliza. Eu não sei traduzir isso aqui. Aumentando a velocidade de pesquisa. Olha que merda, velho. Ele aumenta a velocidade de pesquisa. O problema é que para eu subir esta linda e maravilhosa função, eu tenho que subir as estrelas do Baxter, né? E aí eu tenho. O problema é que é ter o Baxter. Se você tem o Baxter com mais estrelas e ele tá sendo um cara bom no campo de batalha, eu acho que vale a pena focar nele, porque ele é igual o Finn, né? Além dele ser bom no campo de batalha, estrategicamente, ele te ajuda na locomoção e na redução, na locomoção no mapa e na redução de estamina. O Baxter, se ele for um cara bom, eu não testei, não tem como eu falar se ele é bom ou se ele é ruim, mas ele estrategicamente, cara, acelera a sua pesquisa. Só pelo fato dele acelerar a sua pesquisa, eu já acho que ele vale muito a pena, né? E ele é um rangerzinho. E poderia, por exemplo, substituir o doutor aqui, né? E ficar aí coladinho com o Finn. Seria um cara a se testar aí, né? E aí, cara, fica aí à vontade de vocês. Essas meninas aqui, talvez acho que não. Ó, isso aqui reduz a moral das tropas. Esse aqui é mais ataque mesmo. Tem muitos aqui, galera, que são movidos a estratégia PVP e outras a PVE, tá? E se vocês quiserem, como eu tô... eu descobri isso agora. Então, eu acabei de descobrir e tô fazendo vídeo. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando pra vocês, na minha humilde opinião, tá? Quem eu focaria pra PVP, quem eu focaria pra PVE, quem eu focaria pra coleta, deixa no comentário. Deixa no comentário que eu faço. Por quê? Porque ele é um jogo novo. Ele não tá tendo muitas visualizações no meu canal, né? Mas é um jogo que a gente tá jogando porque eu acredito que ele tem um puta potencial. Tem o risco alto? Tem. Tem um grau risco aí bem elevado do jogo fechar. Né? Ah, por que você tá falando isso? Porque é o primeiro e único jogo dessa empresa, né? Ela não tá tendo muito baleia. Eu já vivenciei isso num jogo sensacional chamado Zone Z. Ele era um jogo free to play. Tinha as baleias? Tinha, mas tá igual aqui. Tá extremamente igual a esse jogo. Eu tinha pessoas que estavam comprando itens no jogo, que estavam crescendo, mas não se distanciavam tanto dos free to play. O jogo estava muito amigável free to play. Esse cara, por enquanto, ainda tá amigável, né? E isso me deixa um pouco com o pé atrás de eu vivenciar a mesma coisa que eu vivi lá no Zone Z. Jogamos ele por um ano e tivemos a infelicidade da gente perder o jogo, né? O jogo fechar. Eu tenho esse medo com esse jogo aqui. Tô tentando
procurar um meio de entrar em contato com os desenvolvedores, não para ganhar benefício, mas para tentar descobrir qual é o roadmap do jogo. Vai vir em português? O que está faltando para vir em português? É ter uma comunidade brasileira? Eu posso ajudar nisso? Então eu estou tentando ver o que eu consigo fazer. Vocês conhecem, quem me conhece há muitos anos sabe como eu trabalho, né? E quando eu acredito num jogo que eu vejo que tem grande potencial, que eu vejo que a galera vai gostar, cara, eu tento trazer ele pro Brasil na linguagem em português. Tento mesmo, tá? Então tá aí meu comprometimento de aprofundar mais, tentar achar os desenvolvedores para pegar informações de roadmap do jogo e deixar o comentário aqui de vocês, para saber se vocês querem que eu faça um estudo baseado no meu entendimento, na minha humilde opinião, também com feedback da galera que está jogando. Quais seriam aí os 3 principais personagens para coleta, os 3 principais personagens para ataque PVP, os 3 principais personagens aí para PVE? Deixa no comentário. Eu fui! They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.